Você já parou para pensar que, às vezes, o que parece ser cuidado pode, na verdade, ser prisão disfarçada? Muitos idosos, ao chegarem à terceira idade, tomam uma decisão que, à primeira vista, parece sensata, prática, até carinhosa: morar com os filhos. Afinal, quem não gostaria de estar mais perto da família, dividir a rotina com os netos e contar com ajuda imediata quando necessário? Mas o que poucos percebem, e quase ninguém tem coragem de dizer, é que essa escolha, feita com o coração, pode se transformar em um erro irreversível, não por maldade, não por ingratidão, mas porque a dinâmica familiar moderna mudou. E o idoso que entra nessa rotina sem preparo emocional, sem limites bem definidos e sem uma estrutura de autonomia, corre um risco enorme: o de perder sua identidade, sua liberdade e, aos poucos, seu próprio lugar no mundo. Neste vídeo, vamos falar com clareza e sem rodeios sobre os impactos profundos e muitas vezes silenciosos de morar com os filhos na terceira idade. Você vai entender por que essa decisão, tomada em nome do conforto ou da segurança, pode comprometer sua saúde emocional, sua autoestima e até sua longevidade. Vamos falar sobre a ilusão do vou ajudar e ser ajudado, o apagamento da individualidade do idoso dentro da casa dos filhos, os conflitos geracionais que se intensificam embaixo do mesmo teto, e o mais perigoso, o sentimento de peso, inutilidade ou invasão, que muitos idosos sentem em silêncio e não têm coragem de admitir. Esse vídeo não é para colocar pais contra filhos, nem para demonizar a convivência familiar. É para abrir os olhos de quem está pensando em tomar essa decisão, ou já tomou, sem refletir sobre todas as consequências. Se você tem mais de 60 anos e está considerando morar com seus filhos, ou já mora, este conteúdo é essencial. Pode ser a chave para recuperar seu espaço, sua paz e sua autonomia. Porque envelhecer com dignidade não é apenas estar cercado de gente, é estar em um lugar onde você ainda se sente inteiro. Para entender por que morar com os filhos pode ser um erro irreversível na terceira idade, precisamos olhar com profundidade para a realidade atual das famílias. Há 50 anos, era comum ver 3 gerações vivendo sob o mesmo teto. A casa era grande, o ritmo era outro, os papéis eram mais definidos. O idoso era visto como um pilar de sabedoria, alguém cuja presença era sinônimo de estabilidade. Mas hoje tudo mudou. As casas estão menores, os horários mais caóticos. As crianças têm demandas diferentes, os adultos estão sobrecarregados com trabalho, boletos, internet, celular, pressões que os nossos avós jamais imaginaram. Nesse cenário, a entrada de um pai ou uma mãe idoso na rotina da casa pode desorganizar completamente o equilíbrio já frágil de uma família moderna. E o que acontece? A promessa de vai ser bom para todos começa a se desgastar. O idoso percebe que não está ali como parte ativa, mas como alguém que precisa se adaptar ao ritmo dos outros. Horários de refeições mudam, a televisão fica mais alta do que deveria. A rotina é interrompida por barulhos, conversas, correria, crianças, visitas, compromissos que não são seus, mas que agora fazem parte do seu dia. E esse choque de realidade, embora sutil, mina a autonomia e a saúde emocional aos poucos. Um dos primeiros sinais é o sentimento de invisibilidade. O idoso começa a perceber que sua opinião pesa menos, que suas preferências são colocadas em segundo plano. Ele pode até não reclamar, mas começa a se calar, começa a ceder. E ao ceder demais, perde o controle sobre a própria vida. O segundo sinal é o sentimento de inadequação. Não é raro ouvir de pacientes idosos frases como: sinto que estou atrapalhando, eles têm a vida deles e eu sou um fardo.
Mesmo que os filhos sejam amorosos, respeitosos, esse sentimento pode surgir, porque o idoso percebe que não tem mais espaço próprio, rotina própria, nem liberdade para ser quem era antes. E o terceiro efeito, talvez o mais preocupante, é o surgimento de conflitos silenciosos. Pequenas irritações se acumulam. O filho sente culpa por não dar conta de tudo. A nora ou o genro se sentem invadidos. O neto não entende porque tem que baixar o volume, e o idoso se vê no meio disso tudo sem conseguir nomear o que sente. E assim, o que era para ser um lar de apoio vira um campo minado de tensões silenciosas. É claro que existem famílias em que isso funciona, mas nesses casos há algo fundamental: limites claros, diálogo maduro e, acima de tudo, respeito à autonomia do idoso. Quando o idoso entra como participante ativo, com espaço próprio, privacidade, voz, a convivência pode ser leve e positiva. Mas quando ele entra como alguém a mais dentro da casa, a conta emocional é alta. E é por isso que essa decisão não pode ser tomada apenas com o coração. Precisa ser pensada com calma, com honestidade, com clareza sobre o que está em jogo. Porque a casa dos filhos pode ser acolhedora, mas também pode ser o lugar onde, sem perceber, você começa a desaparecer de si mesmo. No próximo trecho, vamos aprofundar o que fazer para evitar esse apagamento. E, mais ainda, como preservar sua dignidade e independência, mesmo quando morar com os filhos for necessário. Se morar com os filhos pode, sim, ser um erro irreversível na terceira idade. Isso não significa que seja um destino ruim para todos. O problema não é a convivência em si, mas a forma como ela é construída, gerida e respeitada. E aqui entra um ponto crucial: a autonomia não é um luxo na velhice, é uma necessidade vital. O primeiro passo para evitar que essa convivência se transforme em um fardo é garantir espaço físico e simbólico. Se o idoso não tem um quarto só seu, com porta, com liberdade para manter seus objetos, seus horários e sua rotina, a sensação de invasão é inevitável. Pode parecer detalhe, mas um simples espaço onde ele possa fechar a porta e ter paz já muda tudo. Isso comunica: aqui ainda é o meu lugar. Aqui ainda mando em mim. Mas não basta o espaço físico. É preciso estabelecer limites emocionais e práticos. O idoso não está na casa para educar os netos, controlar a rotina do casal, fiscalizar a despensa ou interferir em decisões do lar. E da mesma forma, os filhos não estão autorizados a infantilizar o pai ou a mãe. Um dos erros mais comuns é tratar o idoso como alguém incapaz de decidir, de pensar, de agir. Essa inversão de papéis destrói a autoestima e gera ressentimento. Outro ponto crítico é a autonomia financeira. Sempre que possível, o idoso deve manter alguma forma de independência, receber sua aposentadoria, contribuir com uma pequena quantia, cuidar dos próprios gastos. Não porque os filhos não queiram ajudar, mas porque isso mantém viva uma percepção de dignidade e contribuição. Quando o idoso sente que não está dando trabalho, sua saúde mental responde melhor. Além disso, é importante manter rotinas próprias fora do ambiente da casa. Caminhadas, atividades na igreja, encontros com amigos, oficinas, grupos de leitura. O maior erro que muitos cometem ao morar com os filhos é se isolar do mundo e restringir a vida ao ambiente familiar. Isso aprisiona a identidade. O idoso precisa continuar existindo como pessoa, não apenas como avô, mãe ou sogra. Também é fundamental que os filhos tenham maturidade para dizer: pai, mãe, a gente ama vocês, mas precisamos conversar com clareza. O diálogo franco, respeitoso, mas direto, é a ponte entre a convivência e o sufocamento. Muitas famílias evitam esse tipo de conversa por medo de magoar. Mas o que realmente machuca é o acúmulo de ressentimentos não ditos
que com o tempo se transformam em silêncio, distância e culpa. E o mais importante de tudo, o idoso precisa ser ouvido. Suas vontades, seus medos, suas ideias. Muitas vezes, a decisão de ir morar com os filhos parte de um momento de fragilidade, uma queda, uma doença, uma perda. Mas mesmo nesses momentos, ele precisa ser tratado como sujeito da própria história. A sensação de escolha, mesmo que limitada, é essencial para manter a sanidade emocional. Portanto, se você já mora com seus filhos ou está pensando em tomar essa decisão, faça um exercício simples. Imagine como você se sente ali. Você tem paz? Você sente que pertence àquele espaço ou apenas ocupa um canto? Você tem rotina, voz, liberdade? Se a resposta for sim, ótimo. Mas se for não, ou mais ou menos, é hora de reavaliar. Morar com os filhos pode ser bom, desde que você continue sendo você, desde que o amor não seja confundido com controle, desde que o cuidado não seja um disfarce para dependência emocional ou apagamento da sua história. No próximo trecho, vamos falar sobre soluções práticas. O que fazer quando não há outra alternativa senão morar com os filhos? E como transformar essa convivência em algo positivo, saudável e respeitoso para todos. Se morar com os filhos já é sua realidade, ou se essa é a única opção possível neste momento, saiba que a chave para preservar sua saúde emocional e sua identidade está em pequenas atitudes diárias. A primeira delas é simples, mas poderosa. Crie uma rotina própria. Mesmo dentro da casa dos filhos, estabeleça seus próprios horários para acordar, se alimentar, fazer atividades e descansar. Isso ajuda seu corpo a manter um ritmo interno saudável e reforça sua autonomia. Em segundo lugar, preserve espaços que sejam só seus. Mesmo que você divida o ambiente com a família, tenha um canto que seja exclusivamente seu, um quarto, uma poltrona, uma mesa para leitura. Personalize esse espaço. Coloque fotos, objetos, livros. Isso ajuda seu cérebro a reconhecer que você ainda tem identidade, história e valor. Estabeleça limites com amor. É possível ser gentil e firme ao mesmo tempo. Diga com clareza o que te incomoda, o que você prefere evitar e o que precisa para se sentir bem. Evite engolir tudo em silêncio. A comunicação aberta evita acúmulos emocionais que mais tarde podem se transformar em mágoa ou ressentimento. Mantenha-se socialmente ativo. Busque grupos de convivência, atividades na igreja, encontros com amigos. O mundo fora da casa ainda existe e ele é essencial para manter seu senso de pertencimento e sua saúde mental. Isolamento é inimigo da longevidade. Participe da vida da casa, mas com equilíbrio. Ajude quando quiser, mas não se sinta obrigado. Dê conselhos quando for solicitado, mas evite controlar. Você é parte da família, não o gerente da rotina alheia. Sua presença deve ser leve para os outros e para você mesmo. E por fim, nunca deixe de fazer planos, mesmo que simples. Plantar uma flor, organizar suas fotos, escrever um diário, fazer uma nova receita. Ter planos renova o sentido da vida. Você pode viver com os filhos, sem se anular, sem se calar, sem desaparecer. E o primeiro passo é escolher viver com consciência, com presença e com dignidade. Morar com os filhos pode parecer à primeira vista uma decisão natural. Um gesto de união, cuidado mútuo, proteção. Mas a verdade, muitas vezes escondida sob o tapete das boas intenções, é que essa escolha pode custar caro. Não em dinheiro, mas em liberdade, saúde emocional e identidade. Você viu ao longo deste vídeo que o problema não está em dividir um lar, mas sim em perder-se dentro dele. Quando o idoso deixa de ter rotina própria, espaço próprio, voz própria, ele deixa pouco a pouco de existir como indivíduo.
Passa a viver em função do outro, dos horários dos outros, das regras dos outros, até que, sem perceber, já não sabe mais quem é. Mas também aprendemos que isso pode ser evitado, que há caminhos possíveis, saudáveis e respeitosos para essa convivência, e que tudo começa com uma palavra muitas vezes esquecida: limite. Limite não é afastamento. Limite é respeito. É entender que amor de verdade também precisa de espaço, e que cuidar de alguém não significa controlar a vida dessa pessoa. Se você está nesse momento, morando com seus filhos ou pensando em ir, não tome essa decisão no impulso. Converse, avalie, planeje e, acima de tudo, se pergunte com honestidade se você continuará sendo você nesse novo cenário. A terceira idade não é o fim da linha. Ela pode e deve ser uma fase de lucidez, autonomia, prazer e dignidade. E para isso, você precisa estar no centro da sua vida, mesmo dentro da casa de outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros pais, mães, filhos e netos. Essa conversa precisa chegar em mais famílias. Curta, comente aqui embaixo. Minha velhice é minha responsabilidade. E se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos sinceros, diretos e transformadores sobre longevidade e saúde real. Ative o sininho para não perder nada. Você tem o direito de envelhecer com respeito, com espaço, com liberdade, e nunca é tarde para reconquistar isso.